Ei, meu nome é Edu. Tenho 28 anos. Até alguns meses atrás, eu era só um professor de violão que tocava em casamento para pagar as contas. Aí, numa terça-feira à noite, numa cobertura que cheirava a perfume caro e solidão, ela parou de tocar, olhou para mim e disse: "Não se apaixona por mim, viu?" E eu, com o coração batendo no ouvido, sussurrei: "Então para de deixar tão fácil." O problema? Ela tinha 44 anos, era casada e era mãe do meu melhor amigo de adolescência. Diz aí nos comentários de qual cidade você está assistindo. E me conta, você teria dito sim? Eu nunca pensei que ia me apaixonar pela mãe do meu melhor amigo. Mas a verdade é que, quando você passa anos sem ver alguém, quando a vida vira a página e as pessoas somem, elas deixam de ser quem você conheceu. Elas viram outra coisa. Viram possibilidade. E Helena? Ela era pura possibilidade naquela primeira terça-feira de março. Eu desci do ônibus 3 pontos antes, porque queria chegar com tempo de me recompor. O violão pesava nas costas, a camisa já grudava no corpo mesmo com o sol descendo. Aquele bairro? Cara, eu sabia que era outro mundo. As calçadas eram limpas demais. Os carros, novos demais. Até o cheiro era diferente, como se até o ar fosse mais caro ali. Quando entrei no prédio, o mármore gelado do hall me fez sentir cada gota de suor. O porteiro, um senhor de cabelo branco e uniforme impecável, me olhou de cima a baixo antes de sorrir. "Professor de música?" "Isso. Edu. Tenho aula marcada com a dona Helena." Ele conferiu no computador, anotou meu nome numa planilha e me liberou para o elevador. Cobertura, último andar. Eu agradeci, entrei, e quando as portas se fecharam, respirei fundo. Meu reflexo no espelho do elevador não ajudava. Eu parecia exatamente o que era. Um cara de 28 anos que morava numa kitnet, que tocava em casamento para pagar as contas, que nunca tinha pisado numa cobertura na vida. O elevador parou. As portas abriram, e foi a primeira vez que senti aquele cheiro. Perfume floral com madeira. Caro. O tipo que fica na pele e não sai. Uma senhora de avental me esperava na porta entreaberta. "Você deve ser o professor. Entra, entra. Eu sou a Neia. Trabalho aqui. A dona Helena já vem." Ela me conduziu pela sala. E, cara, eu tentei não ficar olhando demais, mas era impossível. Janelas do chão ao teto. Vista para a cidade inteira. Sofá branco que parecia nunca ter sido sentado. Quadros nas paredes. Fotos em porta-retratos de prata. Tudo combinando. Tudo no lugar certo. "Quer um copo d'água?" "Por favor." Dona Neia saiu e eu fiquei ali parado, segurando o violão como se fosse um escudo. Foi quando ouvi os passos. Ela entrou pela porta do corredor, ainda tirando o blazer. "Helena, eu já tinha visto a foto dela na confirmação da aula, mas..." Ver pessoalmente era outra coisa. Ela era negra, pele lisa, cabelo preso num coque baixo. Devia ter uns 40 e poucos, mas carregava aquilo com uma elegância que fazia a idade parecer um detalhe. Bonita. Não do jeito de revista. Do jeito real. Do jeito cansado. Do jeito que te faz olhar 2 vezes. Desculpa o atraso. Reunião que não acabava nunca. A voz dela era macia. Controlada. "Sem problema. Eu acabei de chegar." Ela sorriu de canto, jogou o blazer no encosto do sofá e se sentou. "Então, vamos começar?" A primeira aula foi técnica. Eu mostrei como segurar o violão, ajustei a postura dela, expliquei os acordes básicos. Ela prestava atenção, fazia pergunta, errava e ria do próprio erro. Nada demais. Mas teve um momento... Eu precisei chegar perto para ajustar os dedos dela no braço do violão. E quando eu encostei a mão por cima da dela para mostrar a pressão certa nas cordas, senti o pulso dela acelerar. Ou talvez fosse o meu. No final ela agradeceu, guardou o violão com cuidado e me acompanhou até a porta. "Semana que vem, mesmo horário?" "Pode ser.
Eu entrei no elevador. As portas se fecharam. E foi só quando eu saí na rua, com o barulho da cidade me engolindo de novo, que eu percebi. Eu ainda sentia o cheiro do perfume dela grudado na minha camisa. Na semana seguinte, eu já conhecia o caminho de cabeça. Desci no mesmo ponto, cumprimentei o porteiro com um aceno mais solto, subi no elevador sem tremer tanto. Dona Néia me recebeu chamando pelo nome. E aí, professor Edu? Trânsito estava ruim? Sempre. Helena apareceu mais rápida dessa vez. Calça social, blusa de seda, o cabelo solto agora, caindo nos ombros. Ela tinha tirado os brincos grandes, deixado só uns pequenos, como se tivesse se preparado para ficar confortável. A aula fluiu melhor. Ela já lembrava de alguns acordes, já sabia onde colocar os dedos. A gente conversou mais também, sobre o trabalho dela, advogada, escritório grande, casos corporativos chatos. Sobre o meu, casamentos, bares, aulas avulsas. Deve ser legal tocar em casamento. Às vezes, quando o casal escolhe música boa. Ela riu. E quando não escolhe? Aí eu toco do mesmo jeito, mas por dentro sofro. Ela riu de novo. Um riso solto, sincero. Foi quando eu olhei para os porta-retratos na estante atrás dela. Tinha um monte. Viagens, formaturas, fotos de família. Eu não prestei muita atenção ainda. Mas alguma coisa no fundo da minha cabeça já estava estranhando um rosto ali. No final da aula, quando eu guardava o violão, ela perguntou: Você dá aula particular há muito tempo? Uns 5 anos, desde que larguei a ideia de ser músico de verdade. Por que largou? Eu hesitei. Porque ser músico de verdade exige coragem, e eu nunca tive. Ela me olhou de um jeito diferente, como se reconhecesse aquilo em si mesma também. Coragem é superestimada. Eu sorri. Talvez. No elevador, eu percebi que ainda conseguia ouvir o eco daquela risada dela. E pela primeira vez, me peguei esperando a terça-feira seguinte. Na terceira aula, eu cheguei alguns minutos antes. O porteiro já me conhecia, só acenou e me liberou. Eu subi sozinho, batendo os dedos no braço do violão no ritmo de uma música que eu não lembrava o nome. Dona Néia abriu a porta. Chega cedo, hein? Vim direto de outra aula. Mentira. Eu tinha saído de casa 1 hora antes do necessário. Helena demorou um pouco mais para aparecer dessa vez. Quando entrou, tinha o cabelo úmido, como se tivesse acabado de sair do banho. Sem maquiagem. Camiseta larga, calça de moletom. Ela parecia... mais ela. A gente começou a aula. Eu ensinei um ritmo novo. Mostrei como variar entre acordes sem perder o tempo. Ela errou. Tentou de novo. Errou. Riu. Eu sou péssima nisso. Não é, só tá aprendendo. A gente continuou. E foi no meio de um exercício, quando eu estava explicando como fazer uma transição suave entre dó e sol, que ela parou de tocar e falou: Não se apaixona por mim, viu? Eu congelei. Ela disse aquilo olhando pro violão. Tom leve, quase brincando. Mas o ar na sala mudou inteiro. Eu não planejei a resposta. Ela só... saiu. Então para de deixar tão fácil. Helena levantou os olhos, me encarou, nenhum dos dois riu. O violão ainda vibrava entre a gente, as cordas ressoando baixinho. Eu senti o coração batendo no ouvido. Ela abriu a boca, fechou, respirou fundo. Melhor a gente continuar. A gente terminou a aula em silêncio. Não o silêncio desconfortável, o silêncio pesado. O tipo que diz mais do que qualquer frase. Quando eu saí, entrei no elevador e encostei a cabeça na parede de metal frio. Merda. Eu tinha cruzado uma linha. E pior, eu sabia que ela tinha cruzado também. Na semana seguinte, eu cheguei preparado para encontrar uma Helena distante. Profissional. Talvez até arrependida. Mas não foi o que aconteceu. Ela me recebeu na porta. Sorriso pequeno. Olhos cansados. Oi. Oi. A aula começou mais devagar. A gente tocou junto dessa vez. Ela no violão dela, eu no meu. Foi estranho no começo, mas aos poucos, a gente achou um ritmo.
As notas se encontravam, erravam juntas, acertavam juntas. No meio da música, eu olhei para ela. Ela estava de olhos fechados, só sentindo. E foi nessa hora que eu percebi, ela não estava aprendendo violão porque queria tocar. Ela estava aprendendo porque precisava de alguma coisa que fosse só dela. Quando a música acabou, ela abriu os olhos devagar. Me olhou, sorriu. Obrigada. Por quê? Por não perguntar nada. Eu não entendi na hora, mas também não precisava. Depois da aula, a gente tomou café na cozinha. Ela sentou do outro lado da mesa, segurando a xícara com as duas mãos. Foi quando eu comecei a reparar nas fotos da geladeira. E foi aí que eu vi. Um rosto que eu conhecia. Mais novo. Adolescente. Mas era ele. Lucas. Meu estômago gelou. Esse é seu filho? Helena olhou para onde eu apontava. É. Lucas. Mora em outra cidade agora. Eu não consegui falar. Porque o Lucas dela era o Lucas meu. Meu melhor amigo. O cara que eu não via há quase 10 anos. O cara que tinha me culpado por uma merda que a gente fez junto e que acabou com a nossa amizade. E eu estava na casa da mãe dele, dando aula de violão, olhando para ela de um jeito que não devia. Helena percebeu a minha cara. Você conhece ele? Eu respirei fundo. Conheço. A gente era amigo, no colégio. Ela arregalou os olhos, colocou a xícara na mesa. Edu? Você é o Edu? Eu só consegui acenar com a cabeça. Ela passou a mão no rosto. Riu. Mas não era um riso feliz. Meu Deus, que loucura! A gente ficou ali, sentados, enquanto o peso daquilo desabava em cima da gente. Eu não era só o professor de violão. Eu era o amigo do filho dela. O cara que ela tinha acolhido na adolescência. O cara que ela tinha defendido quando tudo desmoronou. E agora... Agora eu estava ali, mais velho, diferente, olhando para ela de um jeito que fazia tudo ficar 10 vezes mais errado. Na aula seguinte, a gente não falou sobre Lucas, mas ele estava ali, em cada foto na parede, em cada silêncio entre as músicas. Helena parecia mais contida, mais cuidadosa, como se cada gesto precisasse ser medido. E eu tentava me convencer de que aquilo era só um trabalho, só umas aulas, só uma coincidência estranha da vida. Mas no meio da aula, o telefone dela tocou. Ela olhou a tela, suspirou. Desculpa, é o Marcelo. Marcelo, o marido. Ela atendeu. E, sem querer, ou talvez querendo, colocou no viva voz. Oi, amor. A voz do outro lado era grossa, rápida. Helena, só ligando para avisar que vou direto do plantão pro jantar com o pessoal do hospital. Não espera eu para jantar. Tá. Mas você não tinha falado que... Não dá, amor. A gente conversa depois. Ah, e cancela esse negócio de violão na quinta. Vai ter aquele evento, lembra? Ela apertou os lábios. Lembro. Ótimo. Beijo. Ele desligou. Helena ficou parada, segurando o telefone. Depois colocou de lado e olhou para mim. Desculpa. Não precisa. Ela forçou um sorriso. Pelo menos o violão não me cancela em cima da hora. Eu não respondi, porque não tinha o que dizer. Mas naquele momento, eu senti raiva. Raiva de um cara que eu nem conhecia. Raiva por ela. Por tudo que ela não falava, mas que eu conseguia ver. A aula terminou em silêncio. E quando eu saí, eu sabia. Eu sabia que aquilo não era mais só sobre música. Nas semanas seguintes, as aulas começaram a não caber mais em 1 hora. A gente tocava, conversava, tomava café, às vezes, vinho. Ela falava da faculdade, dos sonhos que tinha engavetado, do casamento que era mais sociedade do que amor. Eu falava da minha kitnet, dos casamentos onde eu tocava as mesmas músicas e fingia acreditar. Da sensação de ter 28 anos e ainda não saber quem eu era. E no meio dessas conversas, a gente se tocava. Não de propósito. Mas acontecia. A mão dela roçava na minha quando eu ajustava o violão.
O ombro dela encostava no meu quando a gente tocava junto. Uma vez, ela passou a mão no meu braço para chamar atenção e deixou ali por 3 segundos a mais do que precisava. Pequenos gestos, mas cada um doía. Foi numa dessas terças que ela mandou a primeira mensagem fora do horário da aula. 11 horas da noite. Uma foto do caderno dela com cifras. Tô errando isso aqui, né? Eu ri sozinho na cama. Tá, mas errando bonito. A resposta veio rápido. Amanhã você me explica melhor. Amanhã não tinha aula, mas ela sabia disso. E eu também sabia. A noite que mudou tudo foi numa terça de temporal. Eu quase cancelei. O ônibus demorou o dobro. Eu cheguei encharcado, o violão protegido debaixo da capa. Mas eu, pingando no hall. Dona Néia me recebeu rindo. Meu Deus, menino, você parece que caiu no rio. Helena apareceu com uma toalha. Vem, seca isso antes de pegar um resfriado. Eu sequei o rosto, os braços, o cabelo, e foi quando a energia caiu. O prédio todo escureceu. Só ficou a luz de emergência no corredor. Droga, Helena murmurou. Ela acendeu umas velas que tinha na sala. Aquelas velas decorativas caras que cheiram a lavanda. A gente se sentou no chão, de costas pro sofá, com os violões no colo. Bom, pelo menos vai ser aula diferente. Eu ri. Aula às cegas. A gente começou a tocar, devagar. No escuro, só a sombra da gente dançando na parede com a luz das velas. Cada nota ecoava mais fundo. Cada silêncio durava mais. Foi no meio de uma música que Helena parou. Encostou o violão ao lado. Olhou para mim. Eu odeio tempestade. Por quê? Porque me faz sentir sozinha. Ela não chorou. Mas a voz dela rachou. Eu não pensei. Só me aproximei. Encostei o ombro no dela. Você não tá sozinha agora. Ela apoiou a cabeça no meu ombro. E a gente ficou ali. No escuro, os violões de lado, a chuva batendo na janela. O cheiro de lavanda misturado com o perfume dela. Não teve beijo. Não teve nada além daquilo. Mas foi mais íntimo do que qualquer coisa que eu já tinha sentido na vida. A luz voltou de repente. Clara. Crua. Helena se afastou rápido. Passou a mão no rosto. Forçou um sorriso. Bom, acho que a aula de hoje foi bem... diferente. Eu tentei rir, mas meu coração ainda batia descompassado. Foi. Eu fui embora naquela noite sentindo o calor do corpo dela grudado no meu. E eu sabia que a gente tinha cruzado mais uma linha. E dessa vez, não tinha como voltar. Na semana seguinte eu cheguei cedo, não porque precisava, mas porque eu não conseguia mais fingir que aquelas terças eram só mais um dia. Helena me recebeu diferente, mais suave, como se a noite da tempestade tivesse derrubado alguma parede entre a gente. A aula começou. A gente tocou junto de novo, mas dessa vez eu percebi que ela errava de propósito, só para eu chegar perto, só para eu ajustar os dedos dela, só para nossa respiração se encontrar no meio daquele silêncio. E foi no meio de uma dessas pausas que eu perguntei: como foi que você decidiu fazer aula de violão? Ela hesitou. Passou a língua nos lábios. Você realmente quer saber? Quero. Ela colocou o violão de lado. Me encarou. Eu te vi, num vídeo, você tocando num casamento. Alguém compartilhou no grupo da família e eu reconheci você. Meu estômago apertou. Você sabia? Desde o começo? Sabia. Ela respirou fundo. Eu lembrava de você, Edu. Do garoto que o Lucas trazia para casa. Do garoto que eu achava educado, tímido. Bom, e quando eu vi que você dava aulas, pensei que seria bom rever. Mas você não disse nada. Porque eu não sabia como. E porque... Ela pausou. Porque eu não sabia que ia sentir... isso. Ela não precisou explicar o isso. Eu sabia. Ela tinha me escolhido. Desde o começo. E agora, a culpa era nossa. Dos dois. A gente ficou ali, sentados um de frente pro outro. O violão dela no colo,
o meu encostado no sofá. Edu, você sabe que isso não pode, né? Eu sabia? Claro que eu sabia. Ela era casada, 16 anos mais velha, mãe do meu ex-melhor amigo. Tudo errado. Mas naquele momento, com a cidade acendendo lá fora e o cheiro do café que a gente tinha tomado ainda no ar, nada parecia mais certo. As semanas seguintes foram as mais intensas da minha vida. As aulas viraram refúgio. Para mim. Para ela. A gente conversava sobre tudo. Sobre os casamentos vazios que eu tocava. Sobre o casamento vazio que ela vivia. Sobre arrependimentos. Sobre escolhas que a gente fez porque parecia o certo, mas que esvaziaram a gente por dentro. E os toques? Eles continuavam. Não beijos. Não sexo. Mas intimidade. A real. Uma vez, ela errou uma música e bateu a mão no tampo do violão, frustrada. Eu segurei a mão dela. Entrelacei os dedos. E a gente ficou assim, em silêncio, só sentindo a presença um do outro. Outra vez, eu cheguei cansado demais. Ela fez café, me trouxe um pedaço de bolo, sentou do meu lado e... só ficou ali. Não falou nada. Só ficou. E aquilo valeu mais do que qualquer palavra. Foi numa dessas noites que aconteceu o gesto. A gente estava tocando junto. Ela errou. De novo. Riu. Eu pedi que ela fechasse os olhos. Que só sentisse. Ela obedeceu. E eu não sei o que me deu. Mas eu me aproximei. Devagar. Até minha testa encostar na dela. A gente ficou assim, olhos fechados, testas coladas, respirando junto. Eu levantei a mão. Toquei de leve o rosto dela. Ela suspirou. Encostou a mão na minha. Foi o momento mais intenso da minha vida. Não precisou de beijo. Não precisou de nada além daquilo. Porque naquele gesto, a gente disse tudo. E foi quando o som do elevador ecoou no andar. A gente se afastou num pulo. Helena passou a mão no cabelo, desesperada. Eu fingi ajustar as cordas do violão, tentando controlar a respiração. Os passos se aproximaram. A campainha tocou. Helena olhou para mim, olhos arregalados. Ela foi até a porta, abriu e era Lucas. Eu senti o mundo inteiro parar. Lucas entrou como se fosse dono do lugar. Porque ele era. Era a casa da mãe dele. E eu era o intruso. Mãe. Filho, que surpresa. Ele abraçou ela. E então, me viu. O rosto dele mudou. Edu? Eu me levantei. Tentei sorrir. Lucas. Nossa, faz tempo. Ele não sorriu de volta. Faz. Nem sabia que você dava aula para minha mãe. Comecei umas semanas atrás. Ele olhou para Helena. Depois para mim. Depois pro violão no sofá. Pro cafezinho na mesa. Pro jeito que a sala tava íntima demais. Que legal. Violão, né? Mãe sempre quis aprender. Helena forçou um sorriso. Pois é. Finalmente tô fazendo. Lucas sentou no sofá. Cruzou as pernas. Olhou para mim de novo. E aí, cara? Como tá a vida? Ainda tocando por aí? Sim. Casamentos, bares, essas coisas. Legal, legal. Mas não parecia legal. Parecia interrogatório. Dona Néia apareceu na porta da cozinha. Olhou para a cena. E eu vi no rosto dela. Ela sabia. Ela tinha percebido tudo. Eu não aguentei mais. Bom, acho que já tá tarde. Vou indo. Helena se levantou rápido. Já? Tenho outra aula cedo amanhã. Mentira. Eu peguei o violão. Passei por Lucas. Ele me olhou de um jeito que eu conhecia. O mesmo olhar de quando a gente tinha 15 anos. E ele descobriu que eu tinha mentido sobre alguma coisa. Desconfiança. Eu entrei no elevador. Apertei o térreo. E quando as portas começaram a fechar, eu vi Helena me olhando do corredor. Com medo. No dia seguinte, Lucas me chamou para tomar uma cerveja. A gente se encontrou num bar simples. Ele chegou de carro. Eu de ônibus. Tudo igual a 10 anos atrás. A gente começou relembrando. Colégio. Besteiras de adolescente. E então, ele falou daquela noite. A noite que acabou com a nossa amizade. Cara, eu sei que eu te joguei na merda naquela época. Eu olhei para ele surpreso.
Eu tava com medo. Meu pai, ele queria sangue, sabe? E eu fui fraco. Coloquei a culpa em você. Ele respirou fundo. Desculpa. Eu não esperava aquilo. E não sabia o que dizer. Tá tudo bem. Faz tempo. A gente bebeu em silêncio. E então, a minha mãe tá estranha. Eu gelei. Como assim? Não sei, mas fechada. Mas ao mesmo tempo parece mais viva, sabe? Fica trancada no quarto tocando violão. Esquece de jantar. Meu pai comentou que ela anda diferente. Eu segurei o copo com mais força. Talvez ela só tá fazendo algo que gosta. Lucas me olhou. Será? A gente ficou ali. E eu senti. Ele sabia. Ou pelo menos desconfiava. Quando a gente se despediu, ele disse: É bom ter você de volta, Edu. Sério, minha mãe sempre gostou de você. Acho que ela até gostaria que você voltasse a dar aula. Mas o tom dele não era tranquilo, era aviso. 2 dias depois, recebi a mensagem. Helena. Edu, acho que é melhor a gente dar uma pausa nas aulas por um tempo. Obrigada por tudo. Só isso, eu reli. 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 E então? Entendi. Ela tinha cortado. Tinha fechado a porta. Por Lucas, pelo marido, por mim, por todo mundo. Menos por ela mesma. Eu tentei responder. Apaguei. Tentei de novo. Apaguei. No final, não respondi nada. Porque o que eu ia dizer? Que eu entendia? Que era melhor assim? Não. Não era melhor assim. Mas era o certo. Passaram-se semanas. Eu tentei voltar à rotina. Tocar em casamentos, dar aulas para outras pessoas, sair com amigos, mas tudo parecia vazio. Eu tocava, mas não sentia. Conversava, mas não ouvia. Vivia, mas não estava vivo. E toda terça-feira, eu sentia o fantasma daquele apartamento. Uma vez eu fui até o prédio. Não para subir, só para estar perto. Seu Armando me viu da portaria. Acenou. Mas não me chamou para subir, porque ele sabia. Todo mundo sabia. Eu olhei para a cobertura. A luz estava acesa. E eu me perguntei: será que ela estava tocando? Foi num bar, tocando num casamento, que eu vi Lucas de novo. Ele estava com uns amigos. Me chamou depois que terminei de tocar. E aí, cara? Sumido. É, andei ocupado. Ele pediu uma cerveja. Sentou do meu lado. Minha mãe parou com as aulas. Eu sei. Ela não disse por quê, mas ela anda triste. Eu não respondi. Edu, você gosta dela? A pergunta me pegou de surpresa. Ela é minha mãe, mas eu conheço ela. E eu vi o jeito que ela olhava quando falava de violão. Não era sobre música. Eu respirei fundo. Lucas, eu não tô julgando. Eu só queria que ela fosse feliz. Sabe? Ele bebeu. E então, meu pai vai viajar. Uns meses. Projeto internacional. E ela vai ficar sozinha naquela cobertura enorme. De novo. Eu olhei para ele. Por que tá me contando isso? Ele sorriu. Triste. Porque eu sei que você é bom. Sempre foi. E se tem alguém que pode fazer minha mãe sorrir de verdade, acho que é você. Ele levantou. Bateu no meu ombro. Só, não machuca ela, tá? E foi embora. 3 semanas depois, 2h11 da manhã. O celular vibrou. Número desconhecido. Mensagem de áudio. Eu dei play. Eram acordes. Trêmulos. Desafinados. A música que a gente tocava junto. E então, a voz dela. Baixa. Rouca. Acho que não sei terminar isso sozinha. Só isso. Eu ouvi de novo. E de novo. E de novo. Fiquei sentado na beira da cama, segurando o celular, sentindo o coração explodir. Ela tinha me chamado. Não com palavras, mas tinha chamado. E eu já sabia o que ia fazer. Na manhã seguinte eu fui até o prédio. Seu Armando me viu. Sorriu. Professor Edu, quanto tempo? Pois é, será que posso subir? Ele olhou no computador. A dona Helena liberou seu nome de novo. Pode subir quando quiser. Meu coração acelerou. Eu entrei no elevador. Apertei o botão da cobertura.
E quando as portas se fecharam, respirei. Eu não sabia o que ia encontrar lá em cima, mas eu sabia que não dava mais para fingir que não sentia. As portas do elevador se abriram. A porta do apartamento estava entreaberta. Eu empurrei devagar. Entrei. A sala estava do mesmo jeito. Cheiro de café. Perfume dela no ar. O violão encostado na poltrona. Helena? Silêncio. Eu andei até a varanda. E ela estava lá, de costas, olhando a cidade. Quando ela se virou, os olhos estavam vermelhos, cansados, mas aliviados. Você veio? Vim. Eu tirei o lenço de seda do bolso, aquele que eu tinha guardado por meses, e coloquei no encosto da cadeira. Ela olhou. Sorriu. Um sorriso pequeno, triste, mas real. Trouxe o violão? Eu olhei para trás, pro violão nas minhas costas. Trouxe. A gente passou a noite tocando, errando, rindo, conversando. Ela contou do medo que sentiu quando Lucas apareceu, do jeito que o marido começou a perguntar sobre as aulas, de como ela tentou seguir em frente, mas não conseguiu. Eu contei dos bares onde eu tocava a música dela toda noite, do lenço que eu guardava, de como cada terça-feira doía. A gente não falou de futuro, não prometeu nada, não colocou nome no que a gente sentia. Mas naquela noite, a gente entendeu. Tinha coisas que não precisavam de rótulo. Tinha histórias que não começavam nem terminavam, que só existiam. No silêncio, nos gestos, nos olhares. No meio da madrugada, Helena fez café. A gente sentou na varanda, vendo a cidade apagar as luzes uma por uma. E agora? Ela perguntou. Agora, a gente vive o que der para viver. Ela me olhou. Sem promessas? Sem promessas. Ela segurou minha mão. Apertou. Tá bom. As aulas voltaram. Toda terça. Mesmo horário. Mesmo lugar. Mas agora, era diferente. Não só música. Não só conversas. Era refúgio. Era conexão. Era algo que a gente não sabia nomear, mas que fazia sentido. Seu Armando nunca perguntou nada. Só sorria quando eu chegava. Dona Néia continuou cuidando da casa. E do nosso segredo. E Helena? Helena continuou sendo a mulher que eu não devia olhar daquele jeito. Mas que eu não conseguia deixar de ver. Eu não sei como essa história vai terminar. Talvez ela não termine. Talvez a gente continue assim. Nas terças. Nas noites em que a cobertura fica acesa até o amanhecer. Nos cafés da madrugada. Nos acordes que a gente toca junto. Talvez um dia o marido dela descubra. Ou o Lucas. Ou a vida simplesmente nos separe. Mas naquela madrugada, com a cidade inteira apagando as luzes e a nossa cobertura ainda acesa, eu entendi que tem histórias que não começam nem acabam. Elas só continuam, silenciosas, toda vez que alguém tem coragem de não fechar a porta por completo. Porque no final, não foi sobre certo ou errado. Foi sobre ter encontrado alguém que me viu, de verdade, e sobre ter sido, mesmo que por algumas terças-feiras roubadas, a pessoa que ela escolheu quando ninguém mais escolhia. Hoje, sempre que passo na frente daquele prédio, eu olho para cima. E algumas noites, a luz ainda está acesa. E eu sei que ela também está olhando para a cidade, pensando em mim, do mesmo jeito que eu penso nela. Algumas portas nunca se fecham de verdade. E você, qual história deixou entreaberta?